Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, versos 5 e 6, peço que você apenas ouça esse texto, diz assim, Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingi, mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. João 17, 3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Esses três textos têm uma sincronia para afirmar que nós temos um único Deus, o Senhor. E quando nós falamos que existe um Deus, um Senhor, nós podemos dizer que esse Deus, Senhor, que é o Senhor de toda a terra, o Senhor Criador, o Senhor de todo o universo, esse é o Deus que nós temos a oportunidade de adorá-lo todos os dias. É o Deus que nós temos, além de adorá-lo com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com todos os seus atributos, com todas as suas qualidades, nós também podemos dizer que Ele é um Deus pessoal. É o Deus da minha vida, e eu pergunto para você, é o Deus da sua vida? Precisa ser o Deus da nossa vida. Nós vivemos, meus irmãos, numa cultura extremamente pluralista, onde muitos intencionalmente destroem, querem ou tentam destruir aquilo que nós temos como base. E para destruir aquilo que nós temos como base, constroem estruturas para dissolver aquilo que para nós é fundamental. Nós vamos percebendo que, em detrimento de um único Deus, a sociedade constrói vários deuses para chamá-los de si. Se tornam deuses, pessoas se colocam em posições tal qual Deus. Querem assumir o controle, ditar as regras, assumir coisas que, na verdade, não vão conseguir construir a médio e longo prazo. Talvez, num primeiro momento, tenha alguma visibilidade, mas logo, logo se dissolve. Porque, embora essa sociedade tente destruir aquilo que é muito sólido, a gente percebe que Deus continua falando, agindo, tratando, no controle, governando e direcionando a nossa vida. Para aqueles que têm mais dificuldade de entender e compreender, nós ainda temos uma palavra de autoridade eterna. Existe um Deus e esse Deus é o Deus da minha vida. E essa verdade que é a base da nossa fé, que é também o motivo da nossa adoração, também é o foco da nossa missão. Esse único Deus nos deu uma missão, e a missão de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E para essa missão ele tem uma igreja, que é a igreja que ele mesmo chamou. Para isso ele levantou profetas, levantou homens, levantou mulheres. Por isso, nesse tempo, o Espírito Santo agora habitando em nós, ele nos deu dons espirituais para confirmar nesta missão, no caminho, aquilo que deveria ser falado e pregado. E a nossa mensagem continua sendo um único Deus que salva, transforma, cura, liberta vidas. A nossa mensagem não pode mudar, mas para isso nós precisamos pensar de maneira muito intencional nos pilares que afirmam que existe um único Deus, que só há um Deus. Primeira coisa que precisamos pensar: o único Deus, o Deus da nossa vida, é o Deus que se revela. O nosso Deus não é um Deus oculto, ou um Deus desconhecido, embora Paulo, ali na Grécia, teve que se apropriar daquele Deus, que não tinha uma identidade, e chamar do Deus desconhecido, para pregar o Deus que nós conhecemos. A partir do momento que você ouve que existe um Deus, e esse Deus enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados, morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, que a palavra dele é viva, é eficaz, fala conosco, muda a nossa vida, ele deixou de ser um Deus desconhecido para você, se tornou um Deus conhecido. Talvez você não o queira como Deus pessoal, mas ele continua sendo Deus, Senhor de todas as coisas. O desafio que nos move é trazer esse Deus que outrora era desconhecido, porque não era um Deus pessoal, um Deus que você ouvia à distância. Vou dar um exemplo. Você talvez conheça alguém à distância, que se perguntar qual é a fruta que ela mais gosta, você não vai saber responder. Você talvez você conhece o fulano de tal? Até conheço. Conhece porque um dia deu um bom dia, boa tarde, ou porque o nome dele está em alguma outdoor, em alguma questão pública. Você sabe quem ele é, mas isso não quer dizer que você seja conhecido dele e na profundidade você tem um relacionamento com ele.
De alguma forma, ele é até um conhecido, mas no relacionamento ele é desconhecido. E talvez esse seja o grande ponto daqueles que exercem a fé num Deus único, o nosso Deus. Conhecem de ouvir falar, mas não ainda de andar com ele. E talvez esse seja o grande desafio que nós temos, o grande problema, para a gente poder adorá-lo na profundidade que exige a adoração. Porque se a gente não tem um relacionamento para dizer como ele gosta de ser adorado, a gente tem dificuldade de adorar. Como a gente não sabe, às vezes, como ele gosta de ser tratado e quais são as suas qualidades, seus atributos, a gente tem dificuldade de dizer o que ele é, o que ele representa. E aí, por não conhecer na profundidade, a gente vai ter dificuldade em adorá-lo. E aí uma coisa liga totalmente à outra, porque esse Deus que se revela, que nós o adoramos, ele se revela na criação. Você concorda comigo, sim ou não? A criação, ela fala da grandeza do poder de Deus. Se eu olhar só para a criação, eu já tenho muitos motivos para adorar a Deus. O Salmo 19, então, se você pegar ele de ponta a ponta, você vai poder adorar a Deus, esse único Deus, por meio da sua criação. Também podemos adorar por meio da sua palavra. O Salmo 119, 115 diz que essa palavra é o quê? Lâmpada e luz. Se ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu quero adorar esse Deus que abre o caminho para mim, que me mostra a verdade, que revela para mim alguma coisa. Então a sua palavra, eu adoro pela palavra que ele deixou a nós. Ele se faz conhecido por meio da sua palavra. Ele se faz conhecido por meio da criação. Agora, de maneira muito especial, ele se revela de forma plena. Por meio de quem? Jesus. João capítulo 1, verso 18. Se a criação fala de Deus, se a palavra fala sobre Deus, nós conhecemos Deus plenamente por meio da vida de Jesus. Essa singularidade de Deus começa na sua revelação. Nós conhecemos um Deus porque ele escolheu se revelar a nós. E porque ele se revela, nós temos a oportunidade, inclusive, de orar a ele. Adorar o nome dele. Nós não conhecemos ele porque nós descobrimos ele do acaso. Nós só conhecemos Deus porque ele escolheu, Rodrigo, se revelar a nós. Deus vai ao nosso encontro. É um Deus tal qual Jesus nos mostrou, porque ele é a imagem perfeita de Deus. Ele foi ao encontro daqueles discípulos que estavam voltando e retornando para a sua cidade natal. Estavam voltando para Emaús. Um Deus que vai ao encontro do filho. Um Deus que está como aquele pai do filho pródigo à porta, esperando o filho retornar. Um Deus que se faz conhecido. Nós o conhecemos. Calbart, no século XX, ele revelou que Deus se revela. Mas ele se revela plenamente em Jesus Cristo. E ele se revela como um Deus que fala. Deus fala, você sabia disso? Quantas vezes você saiu de casa assim, precisando de uma palavra de Deus e você plenamente ouviu Deus? Meus irmãos, nós precisamos sair de casa com essa intenção. Nós servimos o único Deus que se revela e fala. Deus fala conosco. Parece que ele está em silêncio, e às vezes ele faz silêncio mesmo. Mas se a gente olha para o céu, a gente vê ele falando. Talvez ele esteja falando de uma maneira que você não está percebendo que ele está falando, mas ele está sempre falando. Ele está sempre se revelando. Ele está sempre mostrando. Se você abrir a palavra, você ouve ele. Se você olha para o céu, você ouve ele. Se você se relaciona com Jesus, você se relaciona com o próprio Deus. O Calbart, ele disse isso, eu caminho para você. Compre o texto da dogmática de Calbart. É um texto sensacional que revela tantas coisas da teologia com profundidade daquilo que Deus é. A dogmática eclesiástica de Calbart. Esse Deus que se revela, ele te escolheu para ser chamado de filho. Um Deus que fala, um Deus que está na história porque ele é a própria história, ele conecta a gente com essa história, e ele agora nos convida a conhecer. Isaías 45:5, esse texto que nós lemos aqui, diz: eu sou o Senhor e não há outro. Ele não só se afirma e se revela, como ele diz: olha, não se engane, não existe outro, eu sou único. Eu sou único. E meus irmãos, como tem gente perdida adorando deuses falsos? Que a gente deve tratar não com impunidade, ou sendo punitivo. Não esquece punição, porque eu adoro outro Deus, não.
Os seus olhos e os seus ouvidos precisam estar sensíveis para perceber como Deus, o Deus poderoso, o Deus grande, nos ama e ama estes. E nós precisamos levar agora esse amor a outras pessoas. Esse Deus que se revela inclusive por meio da sua vida. Que se você for ao encontro do outro que ainda não percebeu isso de maneira errada, outras pessoas vão achar que Deus é o que você revela. Que às vezes não é. A nossa compreensão sobre Deus e às vezes a forma que a gente revela a Deus não diz claramente quem é Deus. Porque nós vamos passar a vida inteira tentando dar testemunho de quem Ele é, de como Ele se revela a nós, e por vezes nós vamos falhar. Porque, por exemplo, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós cometemos pecados, deslizes, mas o único Deus é o Deus que reina. A soberania do Senhor sustenta toda a terra. Como revelar esse Deus tão lindo, maravilhoso e poderoso com as nossas imperfeições? Deus, Ele não apenas se revela, mas Ele reina soberanamente. Esse Deus único, Ele não divide o seu trono, o seu poder, a sua glória, mas a Escritura, o texto bíblico que revela Deus, esse único Deus, diz no Salmo 103:19, o seu reino domina sobre tudo. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, o Deus dos exércitos? Tá bom, Paulo, Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Se você for lá no meu gabinete, você vai ver essa descrição lá na parede. Esse texto, Romanos 11:36. Se tudo é para ele, tudo é para a glória dele, e no final tudo é para ele, por que eu vou ficar longe desse Deus? O Sproul, no seu texto Eleitos de Deus, diz o seguinte: se houver um único átomo fora de controle, ele não seria Deus. Se uma coisa estivesse fora do lugar da criação, Deus teria errado. E Deus não erra. Deus não falha. O Deus que criou todas as coisas, isso talvez você seja bastante progressista no seu conceito de criação, isso daqui ainda reforça que um Deus, que se fosse por apenas um átomo criado todas as coisas, ainda assim esse átomo estaria no lugar certo, na hora certa. E quem criou esse átomo? A soberania de Deus é o fundamento da nossa confiança e da nossa coragem na missão. Se nós estamos fazendo por nós mesmos a missão, ou se estamos fazendo em nome da igreja, nós também estamos errando. Nós estamos à mercê de um Deus soberano que está também em missão. Um Deus que se revela é o Deus que está em missão. Isso já nos bastaria para confiarmos nele. Uma igreja que confessa o único Deus, como um Deus soberano Senhor, não teme o futuro, por mais difícil que ele possa ser. Quando a gente se depara com uma situação difícil, o que nós devemos fazer? Confiar em Deus. Vamos transformar isso em prática? Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos colocar a nossa boca no pó e vamos nos dobrar diante desse Deus soberano para que a sua vontade seja estabelecida e feita. O Deus soberano, esse único Deus, também é um Deus que se revela, é o Deus da missão, que é soberano sobre todas as coisas, mas é o Deus que salva. E a salvação dele, meus irmãos, é por seu infinito poder. Ele tem poder sobre todas as coisas, mas ele escolheu a graça, a missão e a fragilidade de um homem chamado Jesus, sendo ele também o próprio Deus. Embora ele seja esse Deus único, tão grande e poderoso, majestoso, o rei que reina soberanamente, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Frágil e humilde, numa manjedoura, se fez homem entre nós. É singular esse Deus, esse único Deus, esse Deus Senhor, que se revela de forma suprema, inclusive para nós seres humanos, entregando a salvação para todo aquele que crê. A salvação veio por meio de Jesus. Isaías 43:11, fora de mim não há salvação, não há Salvador. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro nome. O único Deus, esse Deus único e poderoso, também me permite afirmar categoricamente pela criação, pela sua palavra e por meio de Jesus, se há um só Deus, só há um Salvador e mediador entre os homens,
o qual nós somos salvos por ele, que é ao mesmo tempo o caminho, a verdade e a vida. E quando nós declaramos que ele é Senhor e Salvador da minha vida, só por isso nós nos chamamos irmãos e somos escolhidos filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome. John Piper, na sua teologia, uma teologia muito boa, uma teologia cristocêntrica, tem um texto chamado Deus é o Evangelho. Sensacional, caminho também para você esse texto. Ele diz que Deus é o Evangelho, mas o maior presente do Evangelho é o próprio Deus. Porque Jesus é o quê? 100% homem, mas ele também é 100% Deus. O Evangelho não é apenas perdão, ele nos perdoa. Por graça, misericórdia, esse Deus único perdoa. Ele também restaura, mas ele não é só perdão, ele não é só restauração. O que é o Evangelho? É Deus se entregando e se dando por nós. Conhecido, amado, mas agora também por meio do Evangelho, habitado. Ele habita em nós, eu sou habitado por esse Deus. Esse Salvador, único Deus, supremo sobre todas as coisas, agora habita em você. Você crê que o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Sim. Esse Pai que cria e se revela por meio da criação, esse Jesus Cristo que é Senhor, o Messias, Salvador, esse Espírito que é santo, que é consolador, que é guia, agora habita em nós. É Deus, o único Deus, se dando por nós, em nós e para nós. Se só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe uma missão. E a igreja desse Deus único e esse único Salvador conta com você. Conta conosco. Imagina um Deus tão grande que no falar criou todas as coisas, que no falar também poderia salvar todo mundo. Por todo o seu poder, por toda a sua presença, por toda a sua ciência, atributos imutáveis e só pertence a Ele. Ele conta com a gente, para que a gente revele Ele na vida, no coração e na perspectiva de pessoas que no outro tempo jamais chegariam perto dEle, mas porque confiam em você, na mudança da sua vida, do que o Evangelho fez em você, agora elas querem experimentar o que você tem experimentado. Um Deus que se revela, convida a gente a discipular, evangelizar, enviar, cuidar, abraçar, sorrir, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando a gente declara, o Senhor é o único Deus, Ele é soberano, Criador, Senhor, Salvador, nós não podemos esquecer que nós servimos o único Deus que fala. Por isso Ele é único. Você conhece algum outro Deus fora das mitologias e dos desenhos animados que fala? Você conhece algum outro que viveu, ressuscitou, está vivo no trono de graça, que tem salvado vidas, que entregou o seu sangue por nós, e hoje a gente fala inclusive em seu nome? Um Deus que fala. Esse Deus que fala é o único que continua reinando. O único Deus que reina, que é o único Deus que salva. A W. Tozer, no texto, no livro O Conhecimento do Santo, diz: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem em primeiro lugar na nossa mente quando a gente pensa sobre Deus é o que tem de mais importante em nós. Quando você pensa em Deus, agora, nesse único Deus, o que você pensa? Senhor? Pai? Salvador? Talvez o que você pensa sobre Ele diz mais sobre você do que Ele mesmo. Ele é Senhor. Por que Ele é Senhor? Ele é Senhor de outro? Ou de outros? Ou quando você pensa nele Senhor, é porque primeiro no relacionamento desse Deus que se revela, Ele é Senhor da sua vida, que domina sobre tudo em você. Ah, Ele é Pai, porque eu encontrei nele aquele que cuida de mim e me direciona para a vida, por isso Ele é meu Pai.
Ele é meu Salvador, porque eu tive um encontro pessoal com Ele e eu posso em Jesus reconhecer que Ele é o meu Salvador e tem mudado e moldado a minha vida. O que nós pensamos sobre Deus revela o relacionamento que eu tenho com Ele, o único Deus, revelado, soberano e Salvador. A missão está neste Deus, o único Deus, o Deus da nossa vida. É o Deus do seu coração? É o Deus que você tem intimidade com Ele? Esse Deus se dá a oportunidade da gente tanto ser amado por Ele, como a gente se revelar com Ele, por Ele e para Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes nessa semana você falou com esse Deus único? Se você conseguiu contar as vezes que você orou, já quer dizer que você orou pouco. Quantas vezes você leu sobre esse único Deus, Criador, Soberano, Senhor, Salvador, que habita em nós? Quantas vezes você leu sobre Ele essa semana? Ah, pastor, 7 vezes na semana foi fácil. Eu li 7 todos os dias. Amém, glória a Deus. Podemos aprofundar mais no relacionamento com Ele. Deixa eu te fazer uma outra pergunta e última. Quantas vezes nessa semana você se sentiu usado por esse Deus para revelar o poder dEle por meio da sua vida a outras pessoas? Quantas vezes essa semana você se sentiu usado por Deus, por esse Deus único, para abençoar outras vidas? Ah, pastor, essa semana eu não fui usado por Deus para nada. Será que Deus não quis usar você? Será que não teve ninguém ao seu redor que precisa do amor e do cuidado de Deus por meio da sua vida? O Deus único, Criador, Soberano, Senhor, o Deus da missão, o Deus da nossa vida, é o Deus que também quer te usar. É esse Deus que nós adoramos hoje, é esse Deus que nós estamos cultuando hoje. Eu quero orar por você, que nessa semana orou pouco, falou pouco com esse Deus e se sentiu usado pouco por esse Deus. Eu quero orar por você, porque essa semana que vai entrar é uma linda oportunidade para a igreja se levantar em nome desse Deus. Não para impor nada, porque o evangelho não é na força nem na violência, mas por meio do seu testemunho de amor, de graça e de misericórdia. Esse Deus que continua falando, conhecido em toda a terra, seja visto por meio da sua vida, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Vamos orar? Coloque o seu coração diante do Senhor. Esse Deus tão poderoso, mas um Deus que se fez tão frágil em Jesus, se tornando homem, para que a gente fosse plenamente conhecido dele em figura humana, como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2. Esse Deus, que é tão forte, que reina, que mesmo com as minhas fragilidades e pecados e deslizes, e falta de interesse às vezes, ainda continue me atraindo para o centro da vontade dele. Ainda me dá a oportunidade de falar em nome dEle e orar em nome dEle. Que Deus é esse? É o Deus poderoso, é um Deus soberano, um Deus que aguarda a sua adoração nesse dia, é um Deus que quer usar a sua vida para a glória do nome dEle. É sobre esse Deus, é para este Deus todas as coisas, e é em nome dEle que nós vamos orar nesse momento pela sua vida. Pai, estamos na tua casa adorando o teu nome, rendendo louvores ao teu nome, e esta comunidade aqui, esse ajuntamento de pessoas, é porque o Senhor reina, é porque o Senhor é soberano, o Senhor nos criou, mas porque o Senhor é o Salvador também da nossa vida. Estar contigo, Pai, diariamente, ser cuidado pelo Senhor em todo o tempo, anima a nossa fé. Então eu peço ao Senhor de forma especial, desperte, Pai, a nossa vida espiritual. Desperte a vontade de te adorar, desperte a vontade de falar mais com o Senhor em oração, em ler a tua palavra, para que a consequência de tudo isso, de um relacionamento profundo com esse Deus único, poderoso Senhor, que vive e reina para todo sempre, sejamos instrumentos do Senhor nesse mundo tão perverso, num mundo tão pluralista, num mundo tão diversificado de ideias, com falsos deuses sendo erguidos em cada instante. As redes sociais nos mostram isso, pessoas sendo idolatradas, lugares, coisas sendo colocadas no lugar do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a testemunhar um Deus pessoal, um Deus que
cuida da gente, um Deus que zela e vela pela nossa alma, um Deus que atende oração, um Deus que interage conosco o tempo inteiro, um Deus que provê sobre a nossa casa o alimento, um Deus que nos faz sair de casa e retornar debaixo da tua paz, um Deus que guarda a nossa alma, um Deus que garante a vida eterna, um Deus que já tem preparado para nós morada eterna, um Deus tão bom, um Deus tão grandioso, um Deus tão humilde, se colocando no nosso meio, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria. Um Deus que fez tantas promessas a nós, não merecedores de nada, mas o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É este Deus, o único Deus, o poderoso Deus que nós entregamos a nossa vida, que nós confiamos a nossa história e que nós te rendemos louvores para todos sempre. É em seu nome que nós oramos. Amém. Vamos colocar.